No último domingo, Javier Milei venceu o peronista e atual ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, no segundo turno das eleições dos nossos hermanos. E nesse vídeo a gente quer mostrar os desafios que ele vai ter à frente, qualquer outro candidato teria à frente, e quais vão ser as dificuldades dele implementar as suas ambiciosas propostas. E depois eu vou querer saber a sua opinião. Será que dessa vez a Argentina, enfim, começa a sair do buraco que ela está entrando cada vez mais? Então bora pro vídeo. Então, antes da gente falar sobre as propostas do Javier Milei, eu queria trazer um pouco à tona aqui para você qual que é a situação atual da Argentina e qual que é a dificuldade que ela enfrenta, né, em termos econômicos e que acaba se refletindo em termos de qualidade de vida para a população. Então, olha só, nos últimos 12 meses, entre os países do G20, a Argentina é a que tem maior nível de inflação acumulada. Nos últimos 12 meses, ela acumula uma inflação de 142,7%. Significa que se 1 quilo de arroz na Argentina, um ano atrás, custasse 100 pesos, hoje estaria custando aproximadamente 242 pesos argentinos. Você pega mais ou menos todos os bens e serviços, né, comercializados e negociados na Argentina, você joga em uma inflação média desse patamar para frente. E olha só, para você ter noção de como isso é atípico no mundo que a gente está vivendo hoje, o segundo colocado dentre os países do G20 com a maior taxa de inflação nos últimos 12 meses é a Turquia, que tem uma inflação acumulada nesse mesmo período de 55%. A gente está falando de uma diferença aqui que chega perto dos 90% para o segundo colocado. Então é um nível bizarro de inflação para um país que está dentro do G20. E olha só que interessante. Pô, Gui, mas se você pegar o dado de inflação solto, não nos diz muita coisa. Eu sempre gosto de ressaltar. Além de a gente olhar só a foto, o importante é a gente olhar o filme. Ou seja, entender qual que é o movimento da inflação. Às vezes um país ele está com uma inflação um pouco mais alta, porém a inflação está desacelerando, ou seja, está caindo. Então, apesar da foto não ser lá muito bonita, o vídeo indica uma história muito mais positiva. O problema é que a Argentina, dentre os países do G20, é o único que está observando um aumento da sua inflação com relação ao ano de 2022. Basicamente, todo mundo observou um pico inflacionário em 2022 e agora, em 2023, está observando um arrefecimento da inflação. A Argentina está no lado oposto. Ela está com uma inflação alta e está observando uma aceleração da inflação. Qual que é uma consequência muito negativa para a população disso? Uma inflação persistente vai jogando contra o enriquecimento da população, ou seja, vai deixando cada vez mais pessoas na pobreza. Tanto é que agora a Argentina está com aproximadamente 40% da sua população vivendo na linha da pobreza, o que é um aumento significativo frente aos últimos anos e décadas. Então a gente sabe que a situação da Argentina já não está boa há bastante tempo. Porém, agora a gente está observando um agravamento não só rápido, quanto intenso da situação que a Argentina está. E segundo a projeção do FMI, quando a gente olha para a atividade, a gente não tem um cenário também muito positivo. Então é previsto pelo FMI uma queda no PIB de 2,5% para a atividade econômica argentina em 2023. Ou seja, além de você estar com uma inflação muito elevada, você está observando uma queda na sua atividade econômica significativa, tá? Então, quando você olha a inflação, ruim. Quando você olha a população se está empobrecendo, se a qualidade de vida está subindo ou caindo, está caindo. A atividade econômica está caindo também, está sofrendo bastante. Então a Argentina parece estar em uma situação extremamente complicada. Olha só, no dia 30 de dezembro de 2022, o peso argentino estava cotado em dólares a 176, ou seja, $1 comprava 176 pesos argentinos. Agora, $1 compra 356 pesos argentinos, ou seja, é uma desvalorização da moeda oficial da Argentina de mais de 100% em um curtíssimo espaço de tempo. Aí você vai falar, poxa Gui, por que isso também está acontecendo, né? Por que a gente tem essa elevação, essa depreciação da moeda argentina? Um dos fatores que é importante a gente observar, coisa que o Brasil tem o completo movimento inverso hoje em dia, é o seguinte: a Argentina tem uma falta de dólares persistente, ou seja, nos últimos meses e anos, saem muito mais dólares do que entram na Argentina. E qual que é o grande problema disso? Como é que entram dólares para a economia argentina? Quando um país exporta bens e serviços, né? Então, se a Argentina vende, por exemplo, soja, essa soja ela é paga em dólar, perfeito? E ela entra no país. Agora, para a Argentina importar bens e serviços, ela precisa pagar em dólar. Qual que é o problema? O problema é que está saindo muito mais dólares do que entrando na economia argentina há bastante tempo. Isso pressiona também a moeda da Argentina. Para você ter uma noção, a Argentina
Argentina tem um déficit comercial na casa dos 6 bilhões de dólares em 2023. Ou seja, quando a gente olha exportação e importação, a Argentina tem um déficit. Ou seja, ela precisa de 6 bilhões a mais de dólares para importar os bens e serviços que ela compra do que ela está recebendo nas suas vendas de bens e serviços para fora também. Então é uma situação complicada. O Brasil tem uma situação diferente. Hoje entram muito mais dólares na economia brasileira do que saem. Por quê? Porque o Brasil tem um resultado positivo na sua balança comercial. A gente vende muito mais bens e serviços para outros países e a gente recebe o pagamento desses bens e serviços em dólares do que a gente importa, ou seja, do que a gente compra e paga esses bens e serviços em dólares. Então hoje o Brasil está em uma situação externa muito mais confortável do que a Argentina. E tem um ponto aqui que é muito complicado para a Argentina e que o Brasil conseguiu endereçar alguns anos atrás. O que é? O fato da gente ter um equilíbrio hoje, ou pelo menos uma relação muito mais saudável entre dívida externa e reserva internacional. Ou seja, qual que é o tamanho da sua dívida em moeda estrangeira frente ao que você tem de reserva em moeda estrangeira? E por que é importante quando a gente está falando, destacando em moeda estrangeira e reserva estrangeira? Não é algo que você controla. Se a Argentina quiser emitir mais dólares, ela não consegue, porque dólares americanos, né, são emitidos e controlados pelo Banco Central americano. Então, por isso que esse é um importante indicador, ainda mais para um país que vem apresentando déficit na sua balança comercial, no que a gente chama de transações correntes, há algum tempo. E aí, quando a gente olha o nível de dívida externa da Argentina frente ao nível de reserva internacional, a gente vê um dado um pouco preocupante. A gente vê que o volume de reserva de dólares na Argentina, eles têm 28 bilhões, tá? Então, 28 bilhões de dólares de reservas internacionais, enquanto a dívida externa da Argentina está perto ali de 280 bilhões de dólares. Ou seja, ela tem em reserva aproximadamente 10% do que ela deve. Para você ter aí a base de comparação, a dívida externa do Brasil está perto de 320 bilhões de dólares, porém nós temos ali perto de 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. Ou seja, a gente tem muito mais dólares em reservas, né? Ou mais, não dá para dizer muito mais, mas nós temos mais em reservas internacionais do que nós temos em dívidas internacionais, tá? Então, isso é importante e passa uma confiança, né, tanto para os investidores e investidoras, muito maior, tá? Então, a Argentina, ela está em uma situação complicada. O Gui, agora em termos de propostas econômicas, né, que o novo presidente eleito da Argentina, ele tem. O que será que vai ser um pouco mais fácil e um pouco mais complicado de se adotar? Vamos lá? Entre as principais propostas do Milei, acho que tem algo muito interessante aqui, que é diminuir o tamanho do Estado, diminuir o resultado, equilibrar melhor as contas públicas, promovendo uma reforma tributária. Qual que é o grande desafio aqui? Praticamente todos os candidatos, né, eles propuseram você fazer, na medida do possível, uma reforma do orçamento público argentino. Qual que é o grande problema de você tentar implementar isso? A população inteira, ela quer mudança, né? Ela quer que a inflação ela desacelere, ela quer que a economia argentina volte a respirar, a gente vai ter uma queda da atividade econômica, uma queda do PIB em 2023. Então, o que as pessoas querem, normalmente, são resultados de mais curto prazo. O que um ajuste de contas públicas ele traz no curto prazo? Vou traduzir para você primeiro o que é um ajuste de contas públicas. Se você vai fazer um ajuste de contas públicas, normalmente você vai equilibrar melhor as receitas e despesas de um determinado governo. E esse ajuste ele pode vir por duas frentes. Ou você aumenta a receita através de mais tributação, ou você reduz os gastos. E aí você traz uma saúde financeira, digamos assim, melhor para o seu orçamento público. A Argentina não é um país que tem uma carga tributária baixa. Ou seja, ela fazer um ajuste pelo aumento do nível de tributação é extremamente improvável, ainda mais com a atividade econômica patinando do jeito que está. É mais fácil você tributar, né, aumentar a tributação de uma economia de um país que está crescendo do que de um país que está apresentando resultados cada vez piores em termos de atividade econômica. Logo, se Milei está propondo um ajuste no orçamento, provavelmente ele está planejando gastar menos. E no curto prazo, quando você efetivamente gasta menos para equilibrar melhor as suas contas públicas, o que você colhe no curto prazo? Você acaba colhendo invariavelmente uma atividade econômica mais fraca. Por quê, Gui? Por quê? Como assim? Não, impossível. Pô, se eu gastar menos, eu vou colher uma atividade econômica mais forte no curto prazo? Não. Se isso fosse fácil, todo mundo faria, né? Pô, eu corto gastos, trago mais saúde financeira e mesmo assim, no curto prazo, eu ainda
quando observam uma melhora da atividade econômica, só tenho a ganhar. Por que esse não é o caminho adotado pela maior parte dos governos? Porque quando você faz um ajuste nas contas públicas, no curto prazo você tende a colher um resultado econômico mais fraco, uma economia mais vacilante, porque você deixa de ter mais gastos, deixa de ter um estímulo econômico. Então a grande dificuldade da Argentina implementar um ajuste forte nas suas contas públicas é o fato de que isso faria com que a atividade econômica da Argentina ficasse mais fraca. Então tá aí a dificuldade de você implementar um ajuste fiscal em um país que já vai colher um PIB negativo em 2023. Pô, Gui, você tá falando que o ajuste fiscal é ruim para a economia? Não tô falando isso. Eu tô dizendo que a consequência de um ajuste fiscal é uma atividade econômica no curto prazo mais baixa. Se ele for bem implementado, normalmente isso traz uma perspectiva melhor para investidores e investidoras, fazendo com que os juros de curto, médio e longo prazo se reduzam, estimulando a atividade econômica em um segundo momento. O grande problema do ajuste fiscal é que no curto prazo, historicamente, você traz uma atividade econômica um pouco mais fraca. Então, esse é um grande desafio que o Milei vai ter pela frente. Qual que é uma outra proposta sua? Retirar todas as restrições cambiais. Inclusive, por algumas vezes cogitou-se, ou cogita-se a possibilidade de você acabar com o Banco Central e realizar a dolarização da economia argentina. O grande problema é que a Argentina tem uma dívida externa muito elevada frente às suas reservas internacionais. E além disso, ela tem um déficit em transações correntes. Ou seja, sai muito mais dólares da Argentina hoje do que entra. Você dolarizar a economia nesse momento pode ser algo complicado. De novo, é um desafio hercúleo você implementar algo nesse sentido, tá? Ainda mais no momento atual que a Argentina está vivendo. 10% da dívida externa apenas em reservas internacionais e com déficit de dólar no país, ou seja, muito mais dólares saindo do que entrando. Tanto é essa dificuldade em Argentina ter acesso, que como eles foram afetados por essa escassez monetária, digamos assim, de dólares, né? A Argentina, ela restringiu o acesso a dólares para o pagamento de importações desde o final de junho de 2022. Por quê? Porque, poxa, se a Argentina continua importando na mesma magnitude, ela vai demandar cada vez mais dólares. O que vai fazer com o preço da moeda norte-americana? Continuar subindo. Então, se você dolariza a economia argentina, você pode ter esse problema de uma disparada na moeda americana. Mas se os preços começarem a ser cotados pelo dólar americano, fica um negócio complicado. Então, acho que esse também é algo muito difícil de ser implementado na economia argentina, pelo menos no curto prazo, tá bom? Outra proposta aqui, privatizar empresas públicas deficitárias, dependendo da empresa, isso pode ser algo mais facilmente de ser implementado. Acho complicado. Por quê? Porque a formação do Congresso hoje na Argentina é muito mais alinhada com a visão do antigo governo do que o do Javier Milei, né? Então, para você privatizar empresas públicas, você precisa aprovar determinadas medidas no Congresso argentino. Fazer isso quando você não é maioria no Congresso é extremamente complexo. Porém, se você privatiza empresas públicas deficitárias, qual que é o resultado no curto prazo? O governo ele deixa, né, de ficar gastando com o déficit daquela empresa, então ele tem um orçamento, digamos, menos apertado, ele tem um alívio no seu orçamento público. Além do fato de se você privatiza, consegue vender bem essa empresa, você tem um resultado positivo no caixa no curto prazo. Então você pode deixar, digamos assim, de sangrar o orçamento público ao longo do tempo. E além de tudo isso, você pode ter um impacto positivo significativo no curto prazo. Agora, é difícil implementar medidas nesse sentido de privatizar empresas relevantes que geram ali resultados negativos relevantes na economia argentina, né, no orçamento público argentino, é bastante complicado. E também cortar o gasto com aposentadorias e pensões. Isso aqui, né, ela vai muito em linha com o que a gente falou de você fazer um ajuste fiscal. Por quê? Porque aqui está falando para algumas pessoas, olha, vocês que recebiam determinado aposentadoria, determinado recurso aqui, vocês vão deixar de receber. Vão receber menos ou vão passar por um ajuste aqui. E olha, a insatisfação de alguém que
deixou de receber um determinado nível de aposentadoria, ou deixou de receber um determinado volume de recurso financeiro, ela tende a ser muito maior e repercutir muito mais do que o benefício que isso vai gerar para alguém. Por quê? Porque o benefício de uma redução das aposentadorias e pensões não vai ser sentido diretamente por cada pessoa, porém a retirada do benefício ou redução das aposentadorias e pensões, digamos, o malefício, ele vai ser sentido individualmente por cada uma das pessoas. Então isso daqui pode gerar uma queda na avaliação do governo do Milei logo de largada, se efetivamente isso for implementado. Isso daqui talvez não seja algo extremamente complexo de ser aprovado, é algo que pode trazer um benefício, digamos, para o orçamento público a médio e longo prazo, porém pode causar aí uma perda na avaliação perante a população da qualidade ou de como o seu governo está indo, né? Quem tem ali os seus benefícios impactados pode se sentir extremamente incomodado ou incomodada, tá bom? Agora, ô Gui, como é que o Brasil ele tende a ser, né, impactado pela eleição argentina, pelo novo presidente, pelas condições se piorarem ou se melhorarem? O que pode acontecer? E aqui acho interessante a gente fazer um negócio muito legal, que é o quê? Verificar o que a Argentina exporta para o Brasil. E dá uma olhada. Eu abri aqui um gráfico que mostra, né, as exportações da Argentina em 2021 e mostra o seguinte, que 16% das exportações argentinas lá no ano de 2021, que é o dado mais relevante que a gente tem aqui, ou seja, 11 bilhões de dólares, foram direcionados para o Brasil. Então, 16% do total das exportações argentinas foram direcionadas para o Brasil. Se a gente abrir o que a Argentina mais exporta para o Brasil, a gente vai ver aqui, ó, que são basicamente caminhões e carros e produtos vegetais. Isso representa bem mais do que a metade que os argentinos exportam para o país. Agora, um ponto interessante é a gente verificar, poxa, mas será que esses 11 bilhões de produtos que a Argentina exporta para o Brasil, eles são representativos na nossa balança comercial, ou seja, no nosso volume total de importações? E é isso que a gente vai dar uma olhada agora. E olha só, em 2021, que é o dado que a gente pegou da Argentina, o Brasil importou aproximadamente, né, em valor de bens aqui, 220 bilhões de dólares. E quanto que essa importação representa, né, da Argentina, representa nesse total? 4,98%. A gente viu que a Argentina, né, ela exporta grande parte pra gente caminhões e carros. E a gente vai ver se isso é relevante no total de carros e caminhões que nós importamos. Então a gente vai clicar aqui em transportes e a gente vai verificar. Ou seja, quando a gente olha, pô, a Argentina representa 4,98% das nossas importações. É representativo, sim, porém os nossos maiores parceiros comerciais são China, com aproximadamente 24%, né, de representatividade nas nossas importações. Segundo lugar, Estados Unidos, com 17,4% do total das nossas importações. Depois vem Europa, né, que é esse bloco aqui roxo, e ali especificamente Alemanha, com 5,49% do total das nossas importações. E depois vem a Argentina com um percentual muito menor. Esse percentual é relevante? É relevante, né? 4,98% não dá para dizer que é, por exemplo, poxa, não, nem dá para levar em consideração. Porém, existem vários outros parceiros comerciais bem maiores e bem mais representativos do que a Argentina. E o que tende, se a economia argentina continuar sendo prejudicada, onde nós podemos ser impactados de maneira relevante, tá aqui, caminhões e carros, né? A gente importa um volume razoável desses bens lá dos nossos irmãos argentinos. Agora, o que é legal? A gente verificar o quanto nós exportamos para a Argentina, se isso é representativo, todo o volume de exportações, e se a economia brasileira tende a ser impactada de maneira relevante, né, em termos de atividade, se a economia argentina continuar decaindo, né, ou seja, continuar diminuindo, a atividade continuar diminuindo e a gente exportar cada vez menos para lá. Será que isso vai impactar de maneira relevante a nossa atividade econômica? É importante ressaltar que aqui em 2021, as exportações brasileiras foram na casa de 288 bilhões de dólares. Desse total, 4,4% foi direcionado para a Argentina. Ou seja, em termos, né, em volumes financeiros, é significativo. A gente está falando aqui de aproximadamente 12 bilhões de dólares, tá? Porém, isso representa 4% do total das nossas exportações. É um percentual comedido, tá? Ou seja, se a Argentina continuasse indo pro buraco, decaísse muito a atividade econômica, provavelmente o Brasil seria pouco impactado quando a gente olha aqui para exportações e importações. A gente seria pouco impactado em termos de atividade econômica. Bom, acho que isso é importante
importante, né? O que a gente exporta mais? A gente também, né, exporta carros, a gente também exporta máquinas, né? A gente exporta também, poxa, minerais, metais, né? Para a Argentina, a gente tem uma pauta de exportação muito mais diversificada para eles do que eles têm para a gente, tá? Então, é uma pauta de exportação aí muito mais diversificada que o Brasil tem com os nossos irmãos. O que pode se refletir um impacto relevante em termos de investimentos aqui no Brasil são as empresas que estão muito expostas ao mercado argentino. E aí nós teríamos que analisar ação por ação da Bolsa Brasileira. Mas isso, quem sabe, pode ficar para um outro vídeo. Será que tem alguma empresa brasileira muito exposta ao mercado argentino e que já está sofrendo, né? E que pode sofrer ainda mais com uma deterioração ainda maior da economia argentina? E acho que é importante ressaltar aqui para você que, independentemente do que esteja acontecendo com a Argentina, independentemente do que esteja acontecendo com os Estados Unidos, com China, com o Brasil, é importante que você tenha uma carteira de investimentos diversificada e entenda minimamente o básico sobre educação financeira e investimentos. E eu tô aqui para te dar o recado mais importante do ano. Qual que é? Você pode ter acesso à plataforma da Finclass, maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo, pelo preço mais baixo do ano. Qual que é? Olha, a Finclass normalmente custa R$ 59,90 por mês. Só agora, no dia 24, você vai ter acesso a tudo que a Finclass oferece, além de uma carteira de investimentos completa, personalizada de acordo com o seu nível de patrimônio, por R$ 29,90 por mês no plano anual. A melhor oportunidade do ano para você garantir acesso à melhor e maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo. Então, se você quer participar da Black Friday da Finclass, clica no link aqui embaixo e, obviamente, o que você acha que vai acontecer com a economia argentina? Será que dessa vez, com alguém disposto e prometendo fazer coisas diferentes, a economia argentina finalmente começa a construir um caminho em busca de uma recuperação econômica, ou, na sua opinião, você acha que tudo isso daí vai levar, no final das contas, a economia argentina para um buraco ainda maior? Deixa aqui o seu comentário porque eu quero saber. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.